parece que esse verso é bem problemático para os cristãos, mas na verdade não é isso que quer dizer o verso. Não quer dizer que Deus cria o mal. Na verdade, se você pegar no original hebraico, está o substantivo ra, que pode significar um mal físico, como uma adversidade, como destruição e até calamidade. Como por exemplo, está em Jeremias 42:6 e Amós 6:3. A questão é que o contexto, quando a gente tem a palavra ra, está mostrando que é o oposto das bênçãos da aliança, que seria, por exemplo, as maldições para quem descumprisse a aliança e saísse dela. Esse substantivo ra, que seria o mal, ele está fazendo um contraponto para, por exemplo, paz, porque é justamente Deus aplicando o juízo divino onde deve ser aplicado. Ou seja, vão existir calamidades, destruição e juízo divino para aqueles que não fazem parte da aliança ou descumprem os mandamentos. Isso faz muito mais sentido quando a gente tem a noção de mal de pena. Por quê? Existe o mal de culpa. E quando você tem o mal de culpa, Deus, na sua suma bondade, aplica a sua justiça, que seria o mal de pena, ou seja, suas penalidades para corrigir aquele mal de culpa. Portanto, Deus, como a gente vê no teísmo clássico e na teologia natural, ele não é o criador formal do mal, ou por exemplo, do mal moral, do mal de culpa, do pecado. Ele é o sumo bem, ele só cria as coisas que existem. Como está em Gênesis, tudo que Deus criou é bom e não mal. O mal, na verdade, é a ausência de um bem devido, é uma privação. Portanto, o mal não existe em si mesmo. Essa privação a gente cria na nossa mente como se de fato existisse, mas o mal não existe. O que existe é o bem. O bem ele se converte ao ente, ou seja, as coisas que existem. Deus ele só cria as coisas que existem, portanto as coisas elas são boas na medida que existem. Metafisicamente é impossível Deus criar o mal, justamente porque o mal é a privação do ser. Portanto, Deus não criou formalmente o mal de culpa, mas ele aplica o mal de pena diante do seu juízo, que é um bem também. Eu tenho um modo... Agora é que vem o problema. Veja que tudo isso que eu estou falando dos 7 selos, das 7 trombetas, dos 7 cálices, tudo assim, tudo quebrando. A humanidade, crianças, mulheres grávidas sendo despedaçadas ao meio. E Deus chama tudo isso de justiça. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Por favor. Você que é crente, você pode se defender também, cara. Coloca nos comentários. Diz, ó, não é verdade isso. Jason, Deus está tratando com justiça. Coloca nos comentários que eu quero te ouvir. Veja, Brasil, afinal de contas, seria, por exemplo, a forma de purificar o mundo. Quer dizer, Deus está sendo justo em purificar o mundo dos pecadores. Isso quer dizer das pessoas que ele odeia, das pessoas que disseram não para ele, ou daquelas pessoas que são filhas de pecadores. Porque desde quando ele extermina e aniquila uma mulher grávida, ele está aniquilando uma criança também dentro da grávida. Então, quer dizer, ele está desprezando uma criança por causa dos pais. Você entende agora o que eu estou te falando? Aí vem a questão, aí eu pergunto para você do outro lado com essa eficácia, com essa eficiência, com essa contundência, por que a paz divina precisa começar com trauma coletivo? Deus precisa criar traumas primeiro em nós? Tá? Porque o Criador não usa o seu poder para curar, para restaurar, para recomeçar, sem transformar a humanidade em um campo de batalha cósmica. Não, Deus não quer isso, não. Afinal de contas, é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, o grande genocida de Israel. Então, eu não estou falando com isso que Deus seja genocida. Estou falando da ideia que construíram de Deus lá atrás. É um Deus que mais se encaixa numa visão genocida. Aí esse mesmo Deus está aqui em Apocalipse fazendo as mesmas atrocidades. É atrocidade em cima de atrocidade. Você vê atrocidade em Gênesis e você termina com atrocidade. Quer dizer, que tipo de Deus é esse, gente? Deus afoga todo mundo em Gênesis. Afoga todo mundo, a humanidade completa. E aqui, em Apocalipse, ele traz uma tragédia mundial. Como é que a gente vai entender? Quer dizer, nós humanos não queremos isso para os humanos, né? Eu duvido. Eu sei o versículo que nenhum pastor ousa ler em voz alta. Nossa, qual? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Realmente, é um verso bem discutido.
E esse verso está na sua Bíblia, mas você nunca vai ouvir no púlpito ou vão distorcê-la. Sabe por quê? Esse versículo acaba com a ilusão do Deus 100% bonzinho e desmonta a narrativa de um inimigo separado. O mal vem pela mesma fonte. Eles esconderam isso de você, criaram... Meu vizinho é aposentado por invalidez. Ele anda muito bem, vai até pro forró. Onde que eu denuncio no INSS? Como é que é? Quem falou pra você que aposentado por invalidez não pode ir pro forró, não pode ter uma vida normal? Ele tá incapaz pro trabalho, ele tá incapaz pra vida dele. E se o seu vizinho é aposentado por depressão e ele tá lutando aí pra poder se recuperar? E o forró é uma forma dele se distrair? Não é assim não, viu? Cuidado, o que você deseja de mal para os outros cai em dobro para você, então fique esperto. Meu vizinho é aposentado por invalidez, ele anda muito bem, vai até pro forró. Onde que eu denuncio no INSS? Nas margens silenciosas do Nilo, onde o vento sussurra segredos antigos entre as palmeiras e o deserto observa em silêncio, nasceu aquele que herdaria o trono dos céus e da terra. Horus, o deus com cabeça de falcão. Filho da magia e da dor, ele veio ao mundo envolto em mistério. Sua mãe, Ísis, o escondeu entre os juncos do pântano, longe dos olhos do mal. Ali, no coração da natureza, nas margens silenciosas do Nilo, onde o vento sussurra segredos antigos entre as palmeiras e o deserto observa em silêncio, nasceu aquele que herdaria o trono dos céus e da terra. Horus, o deus com cabeça de falcão. Filho da magia e da dor, ele veio ao mundo envolto em mistério. Sua mãe, Ísis, o escondeu entre os juncos do pântano, longe dos olhos do mal. Ali, no coração da natureza, nas margens silenciosas do Nilo, onde o vento sussurra segredos antigos entre as palmeiras e o deserto observa em silêncio, nasceu aquele que herdaria o trono dos céus e da terra. Horus, o deus com cabeça de... Vejam que esse herege filho de Lutero fala da imagem de São Padre Pio. Que boneco feio. Será que é personagem do He-Man? Ó, e o Guerreiro no comentário chamou o santo de Léo de boneco feio, disse que estava parecendo o He-Man. E o Léo não gostou não, ficou valente, partiu logo para agressão, chamou o Guerreiro, foi de herege, filho de Lutero. Mas tu tá errado, Léo, às vezes ele não pode ser filho de Lutero, pode ser filho de Calvino, de Zwingli, e não esquente com isso não, que isso faz parte. Não seja enganado pelo protestantismo. Não seja enganado por aquilo que o seu pastor acha que é verdade. Não, quanto a isso, não se preocupe não, que enquanto o pastor tá pregando, a gente tá com a Bíblia na mão, examinando tudo, para ver se tá escrito.